Olá, hoje eu estou trazendo uma mensagem e o que tem falado muito comigo, e eu faço uma pergunta para você: quais as preocupações que estão atormentando a sua mente e o seu projeto de Deus? Muitas vezes a gente se coloca numa posição, numa situação em que as preocupações terrenas, as preocupações do nosso dia a dia, a dificuldade que temos, nos leva a deixar de ter fé, a deixar de crer que Deus é sobre nós. Muitas vezes a gente coloca os nossos projetos acima dos projetos de Deus para a nossa vida. E isso pode levar você a sofrer por não deixar ser guiado pela presença, pela palavra, pelo Espírito Santo. Eu estava meditando em uma frase que um conhecido me falou, Fábio Sertúlio Júnior. Ele falou: as necessidades abortam os projetos de Deus. Eu quero que você pense nisso, eu quero que você raciocine nisso. As necessidades abortam os projetos de Deus. Quando ele falou isso, ele me falou uma vez só essa frase. E eu falei para ele: me repete essa frase. Eu estava passando por uma situação que eu falei assim: repete para mim essa frase. E ele repetiu, e eu anotei. E eu fazendo o meu devocional, eu fazendo a minha leitura diária, folheando a Bíblia, eu achei a frase escrita. Tá aqui. Eu tinha anotado no escritório, estava na ligação com ele. E isso me trouxe um despertar. As necessidades abortam os projetos de Deus. É surreal quando você para pensar que os seus projetos, que as suas necessidades mundanas, quando eu digo mundanas, não é do lado literal que a gente conhece, do lado evangélico, do lado ruim, mas é a questão terrena. E a gente se coloca na posição e acaba deixando de receber os projetos, as bênçãos, as misericórdias de Deus. Eu quero que você leia comigo em Mateus 6. Em Mateus 6, 31, que fala exatamente o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vão de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos e os que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busque, pois, o primeiro o lugar no reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Aqui eu estou lendo aquela passagem das preocupações da vida, que está lá em Mateus 6, a partir do 25 até o 34. E quando Jesus está falando aqui, eu tenho entendido, tenho crido, que ele está falando desse fim que a gente tem, dessa busca constante pelo Espírito Santo, dessa presença que a gente precisa ter na busca por Ele. Muitas vezes a gente precisa acordar e buscar a Deus, mas quem aqui nunca parou e olhou o celular, pegou o celular, olhou para o celular, viu uma situação, viu uma mensagem, viu alguma coisa, de algum cliente, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo uma cobrança, né? E você se coloca ali você perde o feeling, ali você perde a presença. Então o que era você fazer? Buscar a Deus, buscar o reino logo de manhã, ao amanhecer, para ser vivificado,
para ser restaurado, para que o reino de Deus viesse sobre você e você pudesse desfrutar daquilo que Deus tem para sua vida naquele dia, você pede por olhar as necessidades que estão aos seus olhos. Neste momento, você deixa de receber muitas coisas do reino de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu tenho passado por isso. Eu tenho passado por isso. Eu tenho acordado de madrugada buscando a Deus, mas acaba que o celular é o meu despertador. Então, quando eu vou pegar o celular, eu olho, tem as notificações, tem as atividades do dia, tem os trabalhos que tem que ser feito, e aquilo ali acaba trazendo uma trava na minha mente e acaba dificultando a minha busca, meu devocional pelo reino, meu devocional a Deus, minha busca por Deus. Aí eu venho e caio naquela, exatamente no que ele fala aqui: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É simples. É ter fé e perseverança, persistência, que a busca do reino vai te trazer justiça, vai te trazer bênçãos. Mas para isso você tem que crer. Então eu quero deixar uma palavra de exortação para você. Busque ao Senhor, busque o reino. Eu, praticamente, o que eu fiz? Eu tirei as notificações todas do meu celular, todas. Eu tenho aquele modo não perturbe, eu configurei ele de certo horário até certo horário, porque eu preciso buscar a Deus, eu necessito buscar a Deus, eu preciso, para quê? Para que os projetos de Deus se cumpram na minha vida. Então eu quero te convidar, deixe os projetos de Deus se cumprir na sua vida, não aborte os projetos de Deus devido às suas necessidades. As suas necessidades são pequenas para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então creia nisso. Creia que o Senhor é contigo. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.